Olá, você que nos acompanha e que deu o clique aí, entrou no nosso vídeo. Que bom que você está aqui com a gente. É um prazer a gente estar junto aqui para recapitular a lição da Escola Sabatina, que, diga-se de passagem, tem sido fantástica. Nós estamos aqui juntos e vamos trabalhar em temas muito importantes para você entender o período em que você vive, o momento em que nós estamos e o que isso significa para a história do nosso planeta. Meu nome é Felipe Mazzotti, sou professor aqui na Faculdade Adventista do Paraná, no seminário de teologia que nós temos aqui, e dou aulas no Departamento de Antigo Testamento. E eu sou o Matheus, é um prazer estar aqui com você também. Sou o Matheus Maia, trabalho aqui na Faculdade Adventista do Paraná, na parte do seminário com Novas Gerações e na parte de educação também. E é um grande prazer também estar abrindo a Palavra de Deus, estudando um assunto que marca qual é a nossa identidade. E para nós iniciarmos, convido você a fechar os olhos e me acompanhar nessa oração. Querido Deus, louvamos o Teu nome porque podemos estudar a Tua Palavra um assunto tão importante, a qual impacta a nossa identidade, por que nós existimos, e também um assunto tão importante que envolve a temática da profecia. Que o Senhor ilumine a cada um de nós nesse momento, abençoando quem está do outro lado acompanhando, assistindo. Esteja conosco, no santo nome de Jesus. Amém. Estamos aqui de volta para estudar um pouquinho sobre a nossa lição desse trimestre, né? A lição intitulada As Três Mensagens do Apocalipse. Eu e você temos tido o privilégio de estudar algumas lições muito importantes nesse guia de lições que nós, na Igreja Adventista, utilizamos. E agora nós já estamos na lição de número 9, que é a lição intitulada Uma Cidade Chamada Confusão. O nosso verso para memorizar está ali no verso 14 do capítulo 17 do livro de Apocalipse, que lê o seguinte: Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Pastor Matheus, nós estamos aqui lidando com um tema muito importante, né, dentro do livro do Apocalipse e dentro da Bíblia como um todo. A gente sabe que a Bíblia ela é marcada, ela é pontuada por um projeto divino de resgate, né? Deus tem esse projeto para resgatar os seres humanos, salvá-los, trazê-los de volta da nossa luta contra o pecado e saída do Jardim do Éden, né? E nós adventistas, e na verdade a palavra de Deus em si, né? Mas nós costumamos chamar esse projeto, né? Ou essa história de grande conflito, né? O grande conflito, a história, o tema do grande conflito. E esse conflito ele aparece de várias maneiras no texto bíblico. Já lá desde Gênesis a gente vê isso começando ali entre a serpente e a mulher, no começo de Gênesis. Vemos Caim e Abel logo na sequência, na história que sucede aquela ali. E desde então isso pontua todas as histórias do texto bíblico. É uma batalha, uma ideia de forças opostas, né? Entremeadas com esforços locais, terrestres e esforços espirituais, né? Então a Bíblia parece contrastar, né, o comportamento e as escolhas de um povo fiel com o comportamento e escolhas de povos ou de um povo infiel. E isso acontece reiteradamente ao longo de toda a história da Bíblia. Nós estamos estudando o Apocalipse e me parece que o Apocalipse não é muito diferente disso também. Eu estou certo ou errado nisso? Tá certo. E o Apocalipse vai trazer símbolos para a gente poder entender melhor essa dinâmica do grande conflito entre o bem e o mal e como o povo de Deus também se relaciona tomando as decisões ao lado do Rei dos Reis, aquele que vai vencer, que está no verso que foi escolhido para nós memorizarmos nessa semana. É interessante que a Bíblia ela vai usar, desde lá do Antigo Testamento, e o Apocalipse ele vai retomar várias linguagens lá do Antigo Testamento para apresentar o povo fiel e o povo infiel a Deus. Essa referência, esse paralelo de um casamento
onde Deus, ele é o esposo e seu povo é a sua noiva, isso se torna muito relevante no livro de Apocalipse. Daí você tem duas mulheres, a mulher que é fiel a Deus, em Apocalipse capítulo 12, e você tem também no capítulo 17 a que é infiel, que está vestida de escarlate, a cor do pecado, ela está sentada sobre uma besta. São duas mulheres completamente diferentes. Um símbolo riquíssimo daquele que é fiel a Deus e daqueles que ousaram duvidar de Deus e abraçar doutrinas, crenças baseadas naquilo que o ser humano inventou, criou e não naquilo que Deus compartilha com cada um de nós. Vamos ver um pouquinho mais sobre essas mulheres. A lição de sábado diz claramente que elas vão ser o foco da nossa lição dessa semana. E a gente tem as características. Apocalipse capítulo 12, verso 17, a gente encontra a característica da boa. Vou fazer o seguinte, olha, eu vou ficar com a mulher boa, você fica com aquela que é infiel. Ok, tá bom? Beleza. Então, ó, vou ler, você me acompanha aí, Apocalipse capítulo 12, verso 17, que vai dizer as características da mulher que é fiel a Deus. E diz o seguinte, Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Veja, as duas características que marcam essa mulher, a identidade dela, é fidelidade a Deus, a sua palavra e ao rei, e ao seu salvador. E vamos agora pensar sobre a mulher, a ímpia. Aqui representa aqueles que não são fiéis ao Senhor. Está lá em capítulo 17, 14. Quais são as características dela, pastor Mazotti? Nós temos várias características, na verdade, no texto bíblico sobre essa mulher, né? O verso 14 fala sobre essa luta contra o cordeiro, né? Mas que o cordeiro os vence no capítulo 17. Agora, essa mulher é descrita com cores bem vívidas pelo capítulo 17 como um todo, né? Nós vemos a partir do verso 1, né, no capítulo 17, uma descrição dela. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças veio e falou comigo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão o cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Veja, essa não é uma descrição muito favorável, assim, né? E nem tão um pouco bonita. Pastor, parece que é uma descrição até bem pejorativa, né? E não pejorativa, mas vívida das características que descrevem alguém infiel, né? Então, veja, o texto deliberadamente chama essa mulher de prostituta, deliberadamente a qualifica como alguém infiel e como alguém que não apenas se embriaga de maneira consistente, né? Mas embriaga as nações. Então, a influência dela não é larga, ela está por toda a terra. Sim, é uma influência perene, consistente e que tem a ver com o cenário internacional. Veja que esse símbolo da mulher aqui, ela deveria ser fiel a Cristo, mas ela se envolve, se prostitui, né, com os reis da terra. É interessante até que a primeira mulher, ela está vestida com roupas puras, ela é fiel ao seu esposo, ela é fiel a Cristo. Mas ela está vestida até com a escarlate, que é a cor do pecado. Lá em Isaías, no capítulo 1, Isaías compara, diz assim, olha, venham até mim, ouçam, porque eu vou deixar vocês branco como a neve, que é a cor da primeira mulher ali. Hoje a gente tem até a ideia de separar que o oposto do branco talvez seria o preto, mas no Antigo Testamento parece que o oposto do puro, do branco puro, seria o escarlate, né? Que é a cor do pecado, sangue vivo. E essa mulher, ela está vestida com essa roupa. Ela não está embelezada com os méritos de Jesus, mas ela busca
na vaidade dela, aquilo que ela levantou que seria mais importante, o desafio contra o próprio Deus. Sim, e é interessante que o copo, o cálice, né, que ela contém em suas mãos, ou em sua mão, está cheio das abominações dela, né? E o texto deliberadamente, claramente também diz que ela está embriagada com o sangue dos santos. Então parece que é sede de imundícia mesmo, né? De um comportamento de perseguição, persecutório, que envolve não só um comportamento imoral, mas também um comportamento assassino mesmo, né? É exatamente assim que o texto descreve ela. Agora, é interessante que no Apocalipse, e em especial essa batalha que nós estamos tratando aqui, é uma batalha espiritual. Obviamente, quando a gente fala de batalha espiritual, de forma alguma nós estamos esposando ou descrevendo um dualismo grego aqui, né? Como se espiritual fosse no céu e a gente só vive aqui numa terra. Não, pelo contrário. O texto bíblico ele é claro sobre a intersecção ou a realidade do mundo espiritual aqui, onde nós vivemos. Os anjos são reais, os seres espirituais são reais. O mundo que nós chamamos de espiritual, ele é em grande parte material, ele existe. O santuário de Deus no céu existe, os anjos existem. E o que nós fazemos aqui é em grande parte uma colaboração ou com um lado ou outro daquilo que nós chamamos de grande conflito, que é como nós iniciamos a nossa recapitulação. Por isso que é importante entender que quando o texto bíblico está falando desse embriagar-se, ele em grande parte está falando não apenas de uma perseguição local, real, que aconteceu e que há de acontecer ainda no tempo, como o texto menciona, mas também com o ensino de ideias falsas, de tradições de homens, de seres humanos, ensinos que vão contra, pastor Mateus, a palavra de Deus, correto? Isso mesmo, lá em Mateus capítulo 15, verso 9, diz assim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ok. Então substitui a palavra de Deus pelo aquilo que é doutrina humana, rejeitando, se rebelando contra a palavra de Deus e ainda buscando apoio dos reis da terra. Ótimo, excelente ponto, excelente ponto. E talvez aqui fique um ponto importante para você que está conosco, a importância da separação entre Estado e Igreja, a importância da defesa da laicidade do Estado e da liberdade da Igreja, liberdade daquilo que nós ensinamos na palavra, né? Não há nenhum momento em que a Igreja se une ao Estado, algo de bom acontece. Em geral, a perseguição e estruturas que tolhem, que cortam a liberdade alheia, são o resultado inevitável. Então, o que nós estamos vendo aqui é um poder que busca essa conexão, esse domínio, a teologia do domínio, como nós falamos no meio teológico. A ideia de que a igreja ou o cristianismo tem que estar e ocupar posições e cargos altos na sociedade para que ela de fato, para que o reino de Deus de fato aconteça. Quando em realidade, pastor Mateus, o que nós vemos a igreja descrita, a mulher pura, ela é pura, ou ela assim o é, porque ela mantém um apego a Cristo, a Ele, a quem Ele é, as doutrinas dEle, as ideias puramente vindas do texto bíblico, a ideia de que Deus atua individualmente no coração de cada um, de que Ele respeita a nossa liberdade e de que nada nem ninguém pode suplantar ou modificar ou trocar a palavra de Deus por suas próprias ideias. Então isso é muito importante no texto bíblico e é muito importante que a gente entenda que o verdadeiro movimento de Deus no tempo do fim respeitará aquilo que Deus respeita. Respeitará o livre-arbítrio daqueles que Deus respeita, que é simplesmente o livre-arbítrio de todos. Então, olha, aqui no simbolismo, a gente está entendendo que essa segunda mulher, ela tem a cor que simboliza o pecado, o escarlate, o sangue vivo. Ela tem nas mãos a taça, mas não do puro suco da uva, não do vinho que representa o sangue de Cristo. Ali tem misturas, profanações. Então ela está inserindo crenças que não são bíblicas, adoração de imagens, tirando o de Cristo
escondendo que Cristo é o nosso Salvador, é quem intercede por nós. Nesse processo há uma confusão, e essa é a ideia da palavra, da origem, né, de Babilônia e de Babel também, não é? Essa ideia de confusão, onde há uma rebelião contra Deus, e a consequência disso é confusão, como aconteceu na Torre de Babel, não é mesmo? Sim, muito bom, pastor. Obrigado por puxar a Torre de Babel, a minha área de Antigo Testamento, e eu já fico mais animado, né? Porque, de fato, muitas dessas ideias estão conectadas com eventos do Antigo Testamento, né? A gente sabe que o texto bíblico menciona, né, Babel como confusão, fazendo um jogo de palavras, ou uma brincadeira com o termo Baval em hebraico, que de fato significa confundir, confusão. Mas o termo Babel ou Babilônia, né, em acadiano, na verdade, significa o portal dos deuses. E aqui é bem interessante. Diferente de confusão, parece? É diferente de confusão. Os caldeus enxergavam a Babilônia como o portal dos deuses, local onde eles encontrariam os deuses. E a própria cidade de Babilônia era considerada como sagrada pelos reis adjacentes a ela, ou seja, os reinados mesopotâmicos ao redor dela. Então ela não poderia ser destruída em batalha, embora ela tenha sido. Então, em alguns momentos, há tabletes que nós encontramos de maldições contra os deuses que a destruíram, os reis que a destruíram. Isso é muito interessante. A cidade era considerada o portal dos céus, mas os hebreus liam no nome dela, faziam esse jogo, né, pejorativo de significados, indicando que na verdade era confusão, não era o portal dos deuses, era o portal ou local de confusão. Que teria originado com a Torre de Babel. Então veja, a pretensão que os moradores da Babilônia tinham e que a sociedade babilônica tinha era de aquele local ser o local onde os deuses se comunicavam com os homens. E aí você tem a massificação da idolatria no local e a ramificação dos diversos ritos, né, que precisavam atingir a população vindo dos diversos deuses do panteão babilônico, e uma série de prostituições que ocorriam em decorrência desses ritos. Nós vemos, e é interessante que o próprio Apocalipse 17, verso 2, vai dizer que os reis da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E aqui é interessante, a nossa lição não pontuou isso, mas esse é um aspecto muito interessante. A Babilônia tinha todo tipo de rito, né, dentro dos quais, ou desses ritos, né, coisas absurdas aconteciam, imorais, e que envolviam a comunicação para eles com o mundo espiritual, né? Então, há o Festival de Aquito, por exemplo, que é um festival que foi celebrado durante mais tempo na história da humanidade, milênios ali na Babilônia, e que tinha rituais que envolviam imoralidade sexual e de outros tipos. Então veja, não é à toa que o texto do Apocalipse descreve a espiritualidade babilônica com base na prostituição, porque essa parecia ser a moeda de troca dos rituais babilônicos, pastor Mateus. Então, para eu me encontrar com os deuses, eu precisaria me submeter a esse sistema. Isso, participar nesse jogo com o mundo espiritual, como eles entendiam. Aplacar os deuses, participar dos rituais que fariam desses deuses participantes da vida na Terra. E esses rituais eram, em essência, imorais, baseados em imoralidade. Então, esse símbolo lá da Babilônia antiga, antes mesmo da Babilônia, a Torre de Babel, vai ser um símbolo usado no livro de Apocalipse para apontar, então, um sistema religioso corrupto que se afasta da palavra de Deus. Ela faz um sincretismo religioso com outras crenças distantes do cristianismo, valida isso como sendo a palavra de Deus, se assenta, como diz Paulo, né? se assenta como sendo digno de adoração, querendo ocupar o lugar de Deus. E é interessante que lá em Apocalipse capítulo 14, a segunda mensagem angélica,
diz o seguinte: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Veja que repete aqui os termos, né, da prostituição, do cálice, do vinho que ela carrega. Ela trabalha com as nações, enganando as nações, nessa parceria com os reis da terra, com os poderosos. Mas aqui existe um convite, um clamor, na verdade, né? Caiu a grande Babilônia, sai dela, e não é lugar seguro. Se tinha uma cidade que parecia muito segura, seria a Babilônia antiga. Mas aqui existe convite. Ela caiu. E assim como a Babilônia antiga, lá que Daniel e seus amigos viveram, caiu, e o povo foi liberto, assim também a confusão que existe hoje, ela irá cair. Sim, muito bom que o pastor mencionou essa continuidade da ideia de que a Babilônia espiritual ela terá um fim similar, idêntico à Babilônia terrestre, né? E há vários textos, amigo e amiga que nos acompanham e que estão conosco aqui agora, que falam desse período em que a Babilônia foi o centro do mundo conhecido da época, e isso ocorreu durante o período do exílio, cativeiro, em se tratando do período bíblico. Nós temos livros que foram escritos durante o período exílico e pós-exílico, que envolveram não só o período babilônico, como os efeitos do reinado babilônico no mundo, como livros como Daniel, por exemplo, Jeremias, Ezequiel. Se você tiver curiosidade de saber como era a vida durante esse período, esses livros são muito importantes para que sejam lidos e compreendidos em sua inteireza, para nos informar sobre esse período. Agora, há várias histórias paradigmáticas nesses livros. Dentre elas, nós temos a história que está em Daniel capítulo 3, e o pastor acabou de mencionar Daniel, né? Em Daniel capítulo 3, nós temos uma história de um evento que foi considerado como universal no livro de Daniel. Em que o rei Nabucodonosor constrói um ídolo de ouro, uma estátua gigantesca, e a coloca na planície de Sinar, né? E estabelece ali que é o local onde originalmente a Torre de Babel teria sido construída, e que ficava provavelmente diante dos muros da Babilônia, da antiga Babilônia. Então, o que nós temos aqui é um evento de adoração gigantesco, e que envolvia o império inteiro. Então ele diz que chamou sátrapas, chamou os governadores, chamou os representantes de seu reino, de todos os locais, para que viessem e adorassem diante daquela estátua, sendo ela mesma representativa dele mesmo, né? Da própria Babilônia, em sua natureza, a sua vaidade, etc. e tal. E veja que interessante, que a maneira pela qual essa vaidade se concretiza é através da idolatria, de ídolos, né? Então é uma estátua gigantesca que se coloca, ou se apresenta, ou é colocada diante do povo, e todos têm que adorar. E a Babilônia ela é bem forte no capítulo 3, a respeito da maneira pela qual a estátua tem que ser adorada. Tem o jeito certo, a liturgia correta, quando a música toca eles têm que cair de joelhos, tem o jeito certo de adorar. E uma intolerância gigantesca a respeito da maneira pela qual a coisa deveria acontecer, né? Então, essa história ela é paradigmática para a gente entender o que depois o Apocalipse vai fazer sobre, ou descrever como ele vai descrever a Babilônia. Porque essa mesma intolerância e essa mesma perseguição que nós vemos nesses eventos do período exílico e pós-exílico, há de ocorrer novamente, segundo o texto bíblico, no tempo do fim. Então, envolvendo um movimento supostamente universal, que envolve adoração universal, que envolve um clamor em direção ao uso da idolatria em substituição a Deus, em substituição à liberdade, o livre-arbítrio de cada um de nós de adorar a Deus de acordo com a nossa consciência, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então, o texto bíblico parece que está trabalhando com a importância do chamado de Deus a um compromisso com ele nesse tempo do fim. Assim como Daniel e seus amigos, no caso de Daniel capítulo 3, foram fiéis, o mesmo chamado é feito a nós no tempo do fim, para sermos fiéis e adorarmos o Senhor. Então, esse ponto da idolatria é muito importante. Mas o que seria idolatria?
pastor. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho para explorar um pouquinho isso aqui, né? O texto bíblico que a gente explorou na lição de quinta, ali, né? 25 de maio, você que tem o guia em mãos, um pouco sobre idolatria, como o texto descreve, como a Bíblia descreve a idolatria e também com base nisso as promessas que Deus faz à sua igreja no tempo do fim, né? Que apesar de toda essa prostituição, o que vai acontecer? O senhor poderia dar uma palhinha para a gente o que é a idolatria, como o texto bíblico fala sobre isso, qual é o cerne da idolatria no texto bíblico? A idolatria, ela quebra, né, um dos mandamentos de Deus, dos 10, deixa claro que não era para fazer nenhuma imagem e se prostrar diante dela. E você vai ver lá em Jeremias também que ele repete, olha, a estátua não é nada. Ela limita que Deus que é todo poderoso, e por mais que talvez esteja escondido ali uma veneração, eu me prostro, mas é alguém maior, não, isso desvia daquilo que Deus é. A idolatria aqui também envolve eu me colocar aquilo que é importante para o ser humano acima da vontade de Deus. Então, nesse poder, e assim como a idolatria se uniu a parte religiosa com a política da época lá da antiga Babilônia, também vai acontecer no fim dos tempos. E nós somos convidados a adorar o Deus Criador, eterno. Já chegou a hora do seu juízo. Não de se desviar e se confundir agora nessa nova loucura que é a Babilônia no final dos tempos. Muito bom, pastor. Muito bom. Muito bom. Ou seja, haverá um período, e já estamos nele, do tempo do fim, em que os movimentos típicos da Babilônia concreta, a Babilônia terrestre, ela se repetirão nessa Babilônia espiritual. E que um apelo muito forte será feito contra a consciência, contra o livre-arbítrio, contra a adoração a Deus, uma imposição de normas e regras espirituais idolátricas, que envolvem não só a idolatria de seres humanos e de estruturas humanas, mas a idolatria, pelo que o texto nos diz, do lado oposto do grande conflito. E é importante pontuar isso aqui, porque foi assim que nós começamos e é assim que o texto bíblico descreve a grande guerra que envolve o céu e que envolve a terra e da qual nós fazemos parte. Há um grande conflito. Há uma guerra que envolve a mim e que envolve a você, que nos envolve a todos, e dentro da qual as nossas escolhas, as nossas decisões são de extrema importância. Idolatria não é simplesmente a veneração de imagens, mas envolve também a nossa, ou uma eventual consciente, uma decisão consciente de colocarem no local de Deus qualquer coisa. Seja o próprio eu, seja uma instituição, seja tradições humanas, seja uma estrutura, como nós vemos pela palavra de Deus, que há de ocorrer no tempo do fim, universal, internacional. Ou seja, idolatria é a decisão de substituir a Deus, de colocar no local de Deus qualquer coisa. E pode ser o próprio eu. E é importante que nós terminemos então lendo um verso, novamente, no verso 14 do capítulo 17, em que nós lemos o seguinte: a guerra de Deus, o resultado dessa guerra, do grande conflito entre Deus e essa mulher prostituta, entre Deus e o lado das trevas que brotará na nossa comunidade novamente, já está entre nós. E nós lemos o seguinte, verso 14 do capítulo 17 do Apocalipse: lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eles serão vencedores também, os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. O texto bíblico nos faz um chamado, irmão, irmã, que estão conosco. Um chamado para andarmos com Deus e só com Ele. Um chamado para observarmos os lados da batalha e optarmos pelo lado correto. Um chamado a nos posicionar diante ou com a mulher pura que o texto descreve. A mulher, a noiva de Cristo, aquela que tem os mandamentos, guarda os mandamentos e tem o testemunho de Cristo. Um chamado a estar do lado correto no dia da última batalha. Nós já vivemos nesse tempo e podemos escolher hoje estar do lado de Cristo.
E é com esse raciocínio em mente que eu gostaria de lhe convidar a fechar os seus olhos para que nós oremos e peçamos que Deus esteja conosco nesse dia e que nos abençoe a escolher corretamente ao lado da verdade. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor nos deu o privilégio, neste amor, de conhecermos a Tua Palavra, de conhecermos a verdade, de optarmos, Senhor, por aquilo que de fato edifica, de retirarmos, Senhor, de nossa vida toda idolatria, tudo aquilo que substitui o Senhor, de entendermos que no tempo do fim há de ocorrer aquilo que já ocorreu no passado, em que a consciência, o livre-arbítrio, serão quebrados, Senhor, em prol de uma estrutura universal ou dita universal. Mas nós sabemos, Pai, que em realidade a única coisa universal que existe é o Teu reino. É o Senhor, com o Senhor no centro, o Senhor sendo Deus do universo. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a optar pela mulher pura, optar pela mulher vestida com branco, vestida como a neve. Que o Senhor nos ajude a optar, Senhor, pelo lado da verdade, sempre, em todos os dias da nossa vida. Nós pedimos isso, Senhor, agradecidos, porque sabemos que o Senhor é fiel para nos dar isto e muito mais. E o fazemos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém.